Está começando o ConectaCast, onde você encontra conteúdos que geram resultados e conexões, além de criar oportunidades. Mais que um hub de ideias, geramos experiências transformadoras que ampliam o seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades sobre viagens corporativas. Esta temporada é realizada pela Comunidade de Tecnologia e Inovação em Viagens, que trará episódios compartilhando conhecimento tecnológico, dando subsídios para que o gestor de viagens possa desempenhar melhor suas atribuições. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao ConectaCast. Eu sou Tadeu Cunha, CTO do Grupo BeFly, e nós, nessa temporada, estamos fazendo uma série de episódios pelo CTIV, que é a Comunidade de Tecnologia e Inovação em Viagens, falando de vários temas de tecnologia, evidentemente, para auxiliar o gestor da associação e todos os membros a crescerem a sua compreensão de tecnologia, de viagem, etc. Tá bom? E hoje eu tenho um grande prazer, tenho dois convidados aqui maravilhosos. Aqui do meu lado está o Alexandre Cordeiro, diretor de produtos da Paytrack. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Tadeu? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui contribuindo aí com esse assunto super legal para a gente aí. Tá bom. E remotamente nós temos a Fabi Escudeiro, que é a gestora de viagens da Sensidia. Como é que você está, Fabi? Saudade de você. Oi, Tadeu. Bom dia, Alexandre. Eu estou bem, estou ótima. É um prazer estar aqui falando com vocês. Beleza. Vamos dar uma agitada aqui, vamos conversar primeiro com o que está presente aqui do meu lado, com o Alexandre. Alexandre, fala para mim uma coisa, pela ótica de quem viveu turismo e tecnologia, o que você acredita que o gestor de viagens tem que saber atualmente, né, porque as coisas mudam, sobre tecnologia para fazer bem o seu trabalho? Fala para a gente. Eu começo respondendo com o famoso depende, né? Explico por quê. Depende do contexto em que esse profissional está inserido, depende da empresa, mas eu diria o seguinte, e também da curiosidade, mas a grosso modo, saber sobre tecnologia e conseguir conversar sobre alguns conceitos é importante e é relevante para o profissional, na medida em que esse assunto ele passa a ser cada vez mais recorrente nas reuniões, nas discussões de negócio. Então, o depende é com base na curiosidade e no contexto, mas não faz mal a ninguém saber um pouco de tecnologia. Aliás, hoje praticamente a nossa rotina está tomada por tecnologia, né? Não precisa ir num nível técnico, né, saber desenvolver ou saber falar sobre a arquitetura da informação, mas uma base sobre esse assunto ajuda bastante os profissionais. Tá bom. E, Fabi, você remota aí como gestora de viagens, que já tem uma base de conhecimento grande de tecnologia, levando em conta que tem uma quantidade distinta de pessoas e com gente que entrou agora na gestão de viagem, gente já está há muito tempo, gente que veio de empresa de tecnologia. Fala para mim, o que você vê, como é que você vê essa necessidade de conhecimento de tecnologia por você, pelos seus colegas, pessoas que estão entrando, o que você aconselha? Olha, Tadeu, a tecnologia, ela traz inúmeras facilidades para o nosso dia a dia como gestor de viagem, tá? Ela otimiza o nosso tempo, ela gera redução de custo para a empresa. Então, assim, hoje a gente tem aí no mercado várias ferramentas disponíveis, né? Capazes de simplificar e melhorar esses processos, né? Então, nós como gestores de viagens, a gente é responsável aí por garantir que os recursos que são otimizados, né, são direcionados para a área de viagens, sejam otimizados sem comprometer o orçamento da organização da nossa empresa, no caso, né? Então, na nossa rotina, há, sim, diversos desafios, né? Porque a gente precisa estar aí buscando as melhores opções e condições, né, para investir aí os recursos da melhor maneira possível. Então, hoje a gente tem aí plataformas de gestão de viagens corporativas que permite vários tipos de configurações, de parametrizações. Eu acredito que hoje o gestor de viagem tem que ter uma base de conhecimento da tecnologia. Como o Alexandre falou, não precisa ser nada muito completo, né? Ser desenvolvedor, conhecedor de arquitetura, nada disso, mas a pessoa precisa, sim, ter um conhecimento do que tem hoje de ferramentas no mercado, justamente para ela saber o que vai encaixar de melhor para a empresa dela. Porque hoje a gente tem aí empresas que são pequenas, que hoje um Excel e um caderno ali já facilita para a pessoa, tá ok, mas hoje a gente tem empresas com grande e médio porte que precisa, sim, de ferramentas
que vai nos ajudar nesse trâmite todo, né? Então, eu acredito que sem o uso da tecnologia para empresas de médio porte grande, fica inviável, tipo, conferir todo esse trâmite de maneira manual, tipo, é impossível, né? Então, Tá bom. Agora, ficando aqui, né, já na tua linha, vamos conversar sim, aqui um pouquinho, já nós três, já aqui nesse plano mesmo. Tem muita coisa para saber. Então, uma coisa que eu costumo dizer é assim, a área de turismo ela é tecnologia desde muito tempo, né? A gente só não sabia sim. disso, então imaginava que a tecnologia era dos outros, mas não. Quer dizer, desde muitos anos, as pessoas pegavam o telefone, ligavam, mas do lado de lá tinha alguém que tinha que saber operar um terminal extremamente complexo, né? Hoje está até mais fácil em algumas coisas do que no passado. E nesse conhecimento, começando já contigo, Fabi, mas a gente bate um papo aqui os três, nesse conhecimento, o gestor que mal entrou, ele mal entrou assim, começou a assumir, dizer, gestor que mal entrou quer dizer que vai ter um gestor sênior ajudando, provavelmente, etc. Mas, na prática, o que você diria que ele tem que saber? Ele tem que saber o que é uma API, tem que decorar o que significa uma API, ou ele tem que saber o que é um expense, que a gente tem muito nome, né? Bacana, né? Tem nome que não acaba mais, né, Fabi? Nomes é que a gente inventa, Pessoal criativo. primeiro inventa o nome para depois achar a solução para usar aquele nome. Então, o que é que esse gestor iniciante deveria conhecer em ordem, na sua visão? Na sua visão, primeiro, Fabi, na ordem de prioridade. O que ele tem que saber primeiro? Qual desses sistemas ele tem que conhecer primeiro? É o BT, SBT, tem de tudo. Tem auto-ticketing, tem... Fala desse sistema assim, na tua visão, o que ele começa aprendendo? Na verdade, a primeira coisa que ele tem que saber é a política de viagem da empresa dele. Baseada na política da viagem da empresa dele, aí ele, dependendo se ele vai utilizar um OBT ou não, se ele vai precisar de integração com o RP dele na empresa. Então, assim, eu orientaria esse gestor, se ele não tiver uma pessoa dentro da empresa para fazer uma troca, conversar, ele fazer conversar com outras pessoas, com outros gestores de viagem de outras empresas, para ajudá-lo nesse começo. Eu indicaria isso, tá? A gente tem aí o grupo de comunidade de gestores de viagem, justamente para se ajudar nas melhores práticas, até para ele conseguir entender, para ele ter uma visão do todo. Porque não adianta nada ele começar a ler um monte de coisa e ele não saber por que lado que a empresa dele vai, né? Então, eu acho que tudo começa na política. Beleza. Então, E vem cá, só para saber, você diria, assim, na tua visão, depois de passar aqui, Alexandre, na tua visão, a política começou e o que ele vai fazer? Ele vai ler ou ele vai vir aqui nos episódios da gente para ver o que é uma API, vai ver o que é um online booking tool, vai ver o Expense Manager? Hoje, o que está, assim, na tua visão, no seu dia a dia, o que está mais despontando como, olha, se você não souber isso, vem cá que eu te ensino. O que você falaria para ele? Ou ela? então, eu falaria para ele primeiro, né, baseado na política, a gente saber se ele vai utilizar um OBT, qual é o OBT que ele vai estar utilizando, se ele vai ter prestação de contas aí, se ele vai utilizar alguma ferramenta de prestação de contas, para a gente saber se vai ter algum expense, alguma ferramenta de expense. Saber se essa ferramenta vai estar ligada com a RP dele, então ele vai precisar saber sobre o API, né, sobre essa relação, não profunda, mas saber o que é essa relação do API, que é a comunicação do RP dele com o sistema de gestão de viagens dele, o sistema de gestão de despesas. E ele tem que, sim, buscar essas informações, esse conhecimento, porque é um conhecimento muito específico, Tadeu. Tá? Você não vê, por exemplo, sobre gestão de viagens na faculdade. Você não tem esse tema em nenhum outro local. Então, hoje, a Alageb, então, a gente busca aqui compartilhar essas nossas melhores práticas, os nossos conteúdos, para eles terem um lugar para buscar como referência, para ajudá-los nesse dia a dia, né? Beleza. Para tornar o gestor de viagem mais capaz aí. Bacana. E aí, Alexandre, vamos lá. E você que vai fazer vários e vários podcasts explicativos, não? Já tem uma meia dúzia aí que eu ouvi dizer que você vai fazer. Mas vamos lá, e você, o que você sugeriria? Eu pego carona um pouco no que a Fabi disse, né? Primeiro, as coisas primeiras. Não adianta a gente ser expert em tecnologia, saber tratar uma API ou integração, se o básico a gente não visitou, que é basicamente política de viagem corporativa das empresas, ou as regras, de maneira geral, né? E ali,
através dessas regras, você vai entender minimamente o que é necessário para cumprir, ou necessário para integrar, ou não integrar. Dá para fazer na mão. Às vezes, a tecnologia, por si só, muitas vezes, né, ela não resolve o problema. O que resolve é justamente o uso da tecnologia. Então, ela é meio, não é o fim. E, além disso, entendendo essas necessidades, também você vai ter uma malha de opções, né? Tem, como você falou, OBT, Auto-Ticketing, Self-Ticketing, SBT, tem novas siglas que estão vindo por aí, esse pessoal é muito criativo, né? Eu lembro na minha época de GDS, americano, e eu era marketing, era um parto traduzir o que aquele produto fazia, o nome não dizia exatamente, né? Mas, através desse uso de tecnologia, entender qual é o mais adequado, qual OBT, qual Travel Tech, qual empresa, enfim, é a mais adequada. A gente tem um leque, felizmente, né, até por competição de mercado, isso é saudável, bastante interessante. Então, se você vai por uma Ferrari e não usa essa Ferrari, você vai jogar dinheiro fora. Ou se você vai por um carro super básico e vai querer andar 300 por hora, ele não vai te atender. Então, começando pelo começo, eu acho que faz muito sentido, assim. Então, estou pegando bem carona no que a Fabi disse, assim, né? O básico é o básico e sempre vai ser. Então, não tente ir lá no muito complexo para depois ter que cortar, porque eu acho que vai jogar muito dinheiro e tempo fora, né? E tempo hoje é um ativo bem escasso, né? Até porque as empresas são diferentes, né? Não é assim, a gestão de viagem de uma empresa, de um segmento, a gestão de viagem de outro segmento, pode ser que para um seja extremamente importante ter um processo todo online e para outro seja muito tocado. Precisa pegar, ligar, porque precisa fazer tudo ali à mão e etc. Uma área VIP, eu acredito que seja distinta, né? Acredito não, a gente sabe que é distinta. Uma área VIP é distinta em relação às outras áreas. E as empresas também, né? Um segmento que vai muito para o interior é diferente do segmento que trabalha nas capitais. Exato. Então, Fabi, essas coisas são a sua experiência, né? Como gestora de uma grande empresa vai ser diferente, certo? De uma empresa menor ou de uma empresa de outro segmento simplesmente, correto? Correto, é exatamente isso, Tadeu, porque assim, a partir da política de viagem que você consegue estabelecer diretrizes, né, para as viagens tanto nacionais como internacionais. Tem que saber se aquela empresa tem perfil nacional, só tem internacional. Por isso que eu falo que o benchmark é muito importante, você conversar com outras empresas. Hoje a gente tem sistemas no mercado que tem uns que são bastante completos, bastante robustos, e às vezes a sua empresa não precisa de um sistema tão robusto, dependendo do qual que é o objetivo da empresa em questão de viagens. Por isso que esse começo, você sentar, porque a gente tem muita coisa, a gente tem uma prateleira enorme de ferramentas disponíveis para nos ajudar, mas é aquilo que o Alexandre falou, não adianta a gente colocar o melhor, colocar tudo e depois a gente não usar nem 10%. Né? Então, a gente tem que ver aonde está a dor daquela empresa, né? Qual que é a maior dificuldade dela, e aí utilizar essas ferramentas para ajudar nesse processo. Perfeito. E comentando aqui, falando de integrações, né? Integração chega um momento que era uma febre, vamos integrar. Ora, mas a gente vai integrar. Se você tem uma empresa que muda uma pessoa no mês, as pessoas não saem muito, e você vai fazer uma integração, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. Outra que sai dezenas por dia, ou entram, ou tem muita movimentação, fazer isso na mão é inviável. Então, tecnologia vai ser utilizada de acordo com a necessidade dela. Tá bom. E uma coisinha adicional aqui com relação à tecnologia. Onde é que o povo acha a tradução para, por exemplo, o que é um RP, o que é um OBT, o que é um SBT, o que é um Expense está mais fácil, né? Primeiro vai lá e vai no Google mesmo? Assim, eu vou além. Eu digo que o trabalho, pelo menos eu como líder de produto já há algum tempo, eu tenho um trabalho que é o de traduzir muito o techniquez, né? Então, o que um OBT é, o que um SBT, o que uma API é. Às vezes eu não entro nem na tradução do termo, ou não é nem a definição lá do Wikipedia. É muito mais o que ele faz, né? Tem uma discussão em voga que é a solução das dores. Então, como que teu produto resolve minhas dores? Não quero saber o nome do produto. Depois a gente entra, lá no contrato eu vejo exatamente qual é o nome, o tipo da integração e etc. Mas agora eu estou me importando mais com a solução. Então, por enquanto, eu acho que sim, deve-se ir às redes mais comuns aí para responder as perguntas. A gente tem glossários, enfim, mas eu deixo aqui uma provocação para todos que nos ouvem aí. Sejam ou não profissionais do turismo, do mercado,
tentem traduzir o que seu produto faz muito focado nessa solução de dor, né? Ou ainda numa provocação mais incomum, eu sempre falo, explique o que você faz ou o que o seu produto faz para uma criança de 6 anos. Aí está um desafio grande. Claro, né? Nem sempre a gente vai ter crianças de 6 anos como audiência, mas é um bom exercício para mostrar ou para explicar o que a gente faz como profissional, o que o nosso produto se pretende fazer. Tá certo. E, Fabi, quando o pessoal decorar o acrônimo, vem lá alguém e muda, né? Exato, né? Hoje a gente tem aí, na própria LAGEV, tem a biblioteca da LAGEV, informação, conteúdo, a gente encontra bastante, tem aí, mas assim, é aquilo, você só saber o que significa a sigla ali, não basta, né? Você precisa saber exatamente o que é, qual é o propósito daquilo ali, né? O que é esse sistema? A pessoa fala, é Online Booking Tool, mas o que é isso Online Booking Tool? Né? Qual que é o objetivo disso? Tem várias empresas que têm um Online Booking Tool e fazem tudo offline. Então, assim, né? Então, a pessoa saber exatamente o que ela tem na mão, qual é a ferramenta, o que essa ferramenta tá ali e que pode ajudar ela no dia a dia. Porque, nossa, gente, eu vejo, assim, de empresas que têm o OBT, mas usam ele na condição de offline, é absurdo. Tá certo. Então... Bom, pessoal, eu acho que aqui a gente já falou o suficiente para deixar na mente de quem está nos vendo alguma sementinha de como seguir adiante, tá? Mas vamos ter vários episódios, como mencionado, né, do CTIV, dentro dessa temporada, que a gente está com esse objetivo. É fantástico a gente poder trazer esse conteúdo rápido, de modo que não seja longo para vocês também, ficar cansativo de vocês entenderem. E agora vou deixar aqui a palavra, primeiro para a Fabi Remota, para dar suas despedidas, e depois aqui para o Alê. E para mim já fica o meu obrigado por estar aqui com vocês, saudades de estar junto com vocês, já voltamos juntos aí em alguns eventos, mas até a próxima. Mas vamos lá, Fabi primeiro, depois Alê. Bom, pessoal, gostaria de agradecer, né, esse tempo aqui para a gente estar conversando sobre esse assunto. Eu estou à disposição aí, quem quiser me chamar também para conversar, para fazer benchmark, estou à disposição, né? Porque gerenciar viagens significa gerenciar processos e pessoas, né? Então, é mais do que a gente usar apenas técnicas e ferramentas. Então, a gente tem aí toda uma questão de análise. Então, eu estou aí à disposição de vocês. Muito obrigada por essa participação. E, aliás, adorei participar desse podcast, gente. Eu nunca tinha participado. Amei. Ótimo. Também agradecer a todos o convite, a organização também. Tem muita gente por trás aqui, né, fazendo esse som magnífico chegar até vocês, essa imagem, enfim. E também dizer que, como a gente fala muito sobre tecnologia, a tecnologia precisa ser encarada como uma facilitadora, né? Não é ela que vai resolver tudo. A gente fala de política também, às vezes a política mais atrapalha do que facilita, né? Então, sempre a minha crítica a políticas exorbitantes, muito complexas, que dificultam até a implementação de tecnologia, né? Então, de novo, obrigado pela oportunidade aqui em contribuir. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e vamos para mais episódios aí. Pessoal, tchau. Até a próxima. Até. Fiquem ligados em mais episódios desta temporada desenvolvida pela Comunidade de Tecnologia e Inovação em Viagens, aqui no ConectaCast da LAGEV, disponível nos principais streamings e no YouTube. Até a próxima!